Paz seja convosco. Estamos levando mais uma palavra para os irmãos no meio desta semana, nesta quarta-feira. Espero que todos estejam bem, tendo saúde, harmonia dentro das suas casas. Uma palavra que é muito importante para nós nos tempos de hoje é onde o Senhor nos orienta para nós conservarmos a unidade. Então, no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nós, como servos do Senhor, temos que nos esforçar para que a igreja, o corpo de Cristo, mantenha-se em unidade. Temos ouvido notícias, até visto vídeos de alguns países onde as igrejas estão fechadas, colocando até tapumes para que as pessoas não participem, não tenham culto. Também estamos tendo isso aqui no Brasil, não no sentido de tapumes e lacrar a igreja, mas será que realmente essa preocupação é somente por causa deste vírus que está acometendo o mundo inteiro? Temos visto que não. Temos visto que há algo espiritual por trás, aonde a igreja está começando a ter uma certa perseguição. Os cristãos estão sendo questionados, né? Muitas coisas estão acontecendo para que a Bíblia, para que a pessoa de Cristo seja tirado do meio da população. Então, a igreja não pode permitir que esse distanciamento dos cultos, da palavra, da comunhão, da unidade, venha a esfriar-se nos corações dos irmãos. Mas estejamos perto um do outro, estejamos com a palavra dentro dos nossos corações, mantendo o vínculo principal que é com o Espírito de Deus. Que se nós tirarmos o Espírito de nós, nós tiramos a vida de nós. Nós tiramos a comunhão com o Pai. Nós tiramos a comunhão com o Cristo. Então o Espírito Santo, ele é que nos dá força para manter-nos unidos em uma só unidade no corpo de Cristo. Então a Bíblia, ela nos orienta para permanecermos em unidade, em harmonia uns com os outros. E o que temos visto é que essa tentativa de estar com a igreja fechada é dispersar a unidade, né? Dispersar a comunhão, dispersar a amizade, dispersar a frequência do amor, do carinho, da presença uns com os outros. Mas se nós estamos cheios do Espírito Santo, então nós iremos manter a unidade do Espírito em nós e iremos manter também o nosso coração em paz. Porque se acabar a unidade, a comunhão e a harmonia dos irmãos ou da igreja, a igreja deixa de existir, porque a igreja está embasada em unidade, e unidade significa um corpo, significa uma harmonia, significa comunhão. E o desejo de Deus é que nós venhamos viver uma vida de comunhão e uma vida de unidade. Então, mesmo a distância que nós estamos tendo por causa da falta da reunião, da falta do culto presencial, não pode permitir que nós venhamos nos esfriar no sentido de estarmos próximos um do outro e também no sentido de esfriarmos quanto à nossa vida diária de leitura da palavra, de oração e de comunhão uns com o outro. O Salmo 133, 1, ele diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, a igreja é o lugar onde
nós recebemos todo tipo de pessoas, né? É o pronto-socorro de Deus. A igreja, ela não é perfeita. A igreja é feita de imperfeitos. Por isso o Senhor Jesus disse que quem precisa de médico é o doente, não o são. A igreja é o lugar onde recebe todo tipo de pessoas, com todo tipo de problemas, com todo tipo de males. E lá dentro, ouvindo a palavra, tendo a unidade, a comunhão, a ajuda mútua dos irmãos, então a pessoa começa a ter uma renovação, começa a ter uma transformação de vida, uma transformação de dentro para fora, e ela vai se fortalecendo, e ela vai se restaurando moral e espiritual na presença dos homens e na presença de Deus. Então, a comunhão, a unidade faz bem para o corpo, faz bem para a saúde mental, faz bem para o coração, faz bem para a amizade. E é isso que o Senhor deseja, que a igreja dele permaneça nos tempos difíceis, vivendo a unidade. No livro de João, no capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23, Jesus, antes dele ser preso, na agonia ali antes da prisão, ele faz uma oração pela unidade da igreja. Eu gostaria de ler para você aqui na palavra de Deus, em João capítulo 17, do verso 20 ao 23, e ele diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Aleluia. Diante de toda a angústia que Jesus ia passar, ele parou um momento para orar pela nossa unidade, para orar para que os crentes em Cristo, para os que são salvos em Cristo, mediante qualquer circunstância, mantenha a unidade da igreja que somos nós. Então é importante que nesse tempo, aonde se prega o afastamento, o distanciamento, se prega o isolamento, nós não venhamos praticar de tal forma que caia a nossa intimidade uns com os outros e a nossa intimidade com Deus. Então, Jesus, ele intercede por nós, para que o Espírito Santo mantenha-nos unidos, mantenha-nos atentos uns aos outros, mantenha-nos observando a nossa condição, para que haja também o socorro mútuo para aqueles que estão passando por lutas e dificuldades nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Então, ele quer que nós sejamos protegidos das divisões, dos conflitos, das discordâncias. O nosso foco não é estar procurando as divisões, ou quem está dividindo, ou quem não está, ou quem está criando conflito, ou quem está criando discórdia. Os nossos olhos não podem estar olhando para isso. Nós temos que estar olhando para aquilo que nos aperfeiçoa, para aquilo que nos edifica, para aquilo que nos faz manter-nos unidos no vínculo da paz e no vínculo do perfeito, que é o amor. Então, nós todos temos a responsabilidade de proteger a unidade da igreja. Então, quando alguém não está bem, nós precisamos fazê-lo entender que a única pessoa que pode mudar o nosso interior é Cristo, porque a igreja ela é imperfeita, mas também diz a palavra que nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, até o dia da nossa redenção. No livro de Romanos, no capítulo 14, versos 9, diz assim Paulo,
nos orientando. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então veja que a preocupação de Paulo é também que todos tenham uma vida comum, né? O Senhor, ele pediu para os discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, até que recebessem o Espírito Santo. E eles procederam dessa forma. Eles estavam reunidos todos os dias em oração para o cumprimento daquilo que o Senhor prometeu para eles. E assim nós, como igreja, temos que nos manter unidos na esperança do cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas. Doa o que doer. Desgaste emocionais que possam aparecer, mas nós temos que manter a nossa mente em Cristo e mantermos a nossa unidade, porque os dias não são bons. Mas diz a palavra de Deus que Ele venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo, Ele nos dá a condição de vencermos todas as tentações. Ele mesmo diz para nós: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o poder do Espírito que habita em nós nos mantém numa unidade com o Senhor, que nos dá poder e autoridade para expulsar, para anular todas as armas que se levantam contra a nossa vida. Mas isso nós temos que ter, como a palavra nos orientou, nos esforçarmos. Nós não podemos esmorecer. Deixa para lá, eu não me importo mais com isso. Não permita que esse pensamento invada o seu coração e a sua mente. Mantenha a sua vida íntegra na presença do Senhor. Então, nós como Igreja de Cristo, temos um corpo, temos um propósito de Deus. Vivemos por causa de um Pai, de um Filho e do Espírito Santo. Nós temos uma só esperança, uma só fé e um só amor, uma só paz e uma só salvação através de Jesus Cristo. Então, amados, que nós possamos olhar para dentro de nós e ver se nós estamos contribuindo para a unidade do corpo de Cristo. Estamos contribuindo para a igreja do Senhor, para o seu crescimento, para a sua evolução, para que haja concordância, harmonia dentro do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vós, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, o que nos une é o amor de Cristo. O que nos une é a palavra do Senhor. É as mesmas coisas. Não há divergência quando nós cremos e obedecemos a palavra de Deus. Não há divisões. Então, estão querendo dividir a igreja, estão querendo diminuir a igreja, mas a igreja é soberana. A igreja ela não é normal, não é comum, não é natural. Nós vivemos pelo poder do Espírito de Deus. O poder sobrenatural do Espírito de Deus é que opera em nossas vidas como igreja e na igreja para o benefício de todos em nome de Jesus. Então Deus abençoa a igreja que permanece unida. E a minha súplica neste momento é que nós, como igreja, venhamos nos manter unidos. Não podemos nos esfriar, não podemos esquecer do que o Senhor já fez para as nossas vidas. Então, vamos fazer todo o esforço para que a nossa unidade não se esfrie e estejamos juntos fazendo a obra de Deus, a obra do Senhor, até que Ele volte para nos buscar. Então, só para relembrar novamente o texto, diz o Senhor: façam de tudo, todo o esforço, para que nós venhamos conservar a unidade do Espírito de Deus pelo vínculo da paz em nossas vidas. É assim que nós temos que proceder nesses momentos.
e o Deus de paz guardará os nossos corações. Que Deus possa te abençoar grandemente, como igreja, como servo, como aquele que tem o selo do Espírito Santo para a vida eterna. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. E logo estaremos voltando aos cultos presenciais, onde poderemos voltar à comunhão pessoal, presencial, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.